E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o MDF Breeze, aquele da Duratex que imita o ripado. Será que é bom? Será que vale a pena? Aonde colocar? O que eu, Fernando, indicaria para os meus clientes? Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, viu, eu só queria fazer um pedido muito rápido, muito especial para nós, que é o seu like, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, viu, a recomendação do nosso conteúdo para outras pessoas e também a sua inscrição, caso você ainda não é inscrito, viu? Não perca mais tempo, já se inscreve para você não ficar por fora de nada do que a gente está trazendo aqui. Inclusive, o vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa inscrita Sônia Novaes, que deixou em um dos nossos últimos vídeos para falar sobre o MDF Breeze, né, o que eu acho, se eu acho bacana ou não. Então, muito obrigado, viu, Sônia? E eu espero que todos vocês gostem. Para aqueles que já acompanham o canal há um pouco mais de tempo ou acompanham, né, o mercado de design de interiores, projeto de interiores, marcenaria, né, já viu que o painel ripado é um elemento dentro da decoração, né, dentro dos interiores, que já está em alta há um certo tempo. Inclusive a gente até fez um vídeo, né, falando um pouco de como utilizar o ripado no ambiente, não só falando de painel ripado, mas também falando de como utilizá-lo de outras maneiras. Eu vou até deixar aqui no card acima para você dar uma olhadinha caso você tenha perdido esse vídeo, que está muito legal. Mas o ripado ele tem um grande problema que vem em relação ao custo dele, né? Porque o ripado, além de ter o painel liso, né, quando aplicado no painel, estou dando esse exemplo, né, além de ter o painel liso, ele vai ter as ripas. Então, por ter muito material, muito custo, né, de produção, porque você vai ter que cortar ripa por ripa, filetar ripa por ripa, e depois você vai ter que ter uma pessoa com mão de obra específica para vir parafusando ripa por ripa, dando o espaçamento certo, conforme a empresa combinou com o cliente e tudo mais. Então acaba que é muito moroso esse tipo de trabalho. Por isso que muitas vezes, né, o custo do painel ripado ele acaba extrapolando a expectativa do cliente, o que inviabiliza a utilização dele no projeto do cliente. Pensando nisso, a Duratex, que é uma empresa, né, que produz MDF aqui no Brasil, desenvolveu um acabamento, né, como se fosse o ripado, só que num único plano, sem ter a necessidade de ter as ripas, né, com custo alto e tudo mais. Né, como que é esse MDF? É como se ele tivesse uma parte, né, no madeirado e uma outra parte um pouco mais escuro, como se fosse a sombra, dando a sensação de volumetria. E isso repetida durante a placa inteira, né? Então eu vou até pedir para minha editora colocar uma imagem aqui para você dar uma olhada, tá? De como que seria essa aplicação. E acaba sendo assim, a ideia muito interessante. Porém, tem que se tomar muito cuidado na forma que vai colocar esse MDF no ambiente. Né? Eu vou entrar aqui até num detalhe um pouco mais técnico, mas que é muito importante você entender isso para saber se vai valer a pena ou não você estar colocando. Né? Primeiro que assim, o tamanho da placa, da chapa, ele tem 1,80 m de largura, basicamente, né? Um pouco maior, mas assim, é como se fosse a área aproveitada. 1,80 m por 2,70 m, né? Basicamente. Tirando ali as imperfeições, vamos arredondar essa medida aí de área aproveitada. Os veios, né, que seria o sentido da ripa, ela sempre vai estar no sentido dos 2,70, entendeu? Então essa que vai ser o sentido da ripa que vai estar. Então se você tiver um espaço que seja maior do que 1,80 m, o que vai acontecer? Você vai ter que repetir uma outra placa. Sendo assim, repetindo uma outra placa, tem que ver com a empresa se na hora de fazer a emenda, se vai ficar bonito, se vai casar certinho o desenho da placa, porque se não tomar cuidado com isso, pode acontecer que você vai ter uma sequência de ripa, daí na emenda, assim, zoa tudo, né? Assim, não fica uniforme. E aí vai deixar a emenda feia. E isso é uma questão que você tem que pensar. Ou então, se você tiver um pé direito maior do que 2,70, né, e você quiser colocar um painel e for emendar ele no sentido na vertical, você também tem que tomar esse cuidado para que o sentido do veio daqui bata com o sentido do veio da placa de baixo, entende? Para que você não tenha nada desencontrado, o que pode acontecer, entende? Então por isso que é muito importante você levar isso em consideração, porque se você tiver que usar mais placas, a chance de bater perfeito é muito pequena. A empresa ela vai ter que tomar muito cuidado, entendeu? E assim, ter muita atenção, o que pode acabar passando desapercebido pela empresa, entende? Então é um cuidado muito importante que você tem que pensar aí na sua casa. E o acabamento, né, desse MDF Breeze, como ele imita o ripado, ele não é um ripado autêntico.
né? Então muitas pessoas me perguntam, e aí, Fernando, o que você acha? Você acha legal? Você acha que vale a pena? Você gosta? Para quem vê de longe esse ripado, ele engana bem, viu? Vou ser bem sincero, assim, para quem vê de longe, dá essa sensação um pouco de ser ripado mesmo o seu painel. Porém, se você chegar muito perto, você vai ver que não é ripado. E eu fico com medo disso prejudicar o seu projeto, né? Dando a sensação de que, tipo assim, puxa, eu tentei fazer um ripado, de longe ficou legal, mas de perto não fica muito bacana. Principalmente quando é um ambiente no interno da sua casa, onde as pessoas elas vão ver esse elemento de perto e não de longe, entende? Então por isso que assim, eu em particular não gosto muito de estar utilizando o ripado em painéis, né, em portas. Por quê? Porque normalmente é quando as pessoas elas acabam vendo um pouco mais de perto. Eu, Fernando, em particular, quando o cliente ele quer utilizar o MDF Breeze, eu sempre indico a estar colocando no fundo de um nicho ou no fundo de uma estante. Por quê? Porque dessa forma a pessoa ela não tem como ver de perfil se tem ripa ou não, entende? E quando você tá com esse elemento fechado, né, dentro de um nicho ou de uma estante, ele vem no fundo, assim, como se fosse a sombra, né, ele também disfarça um pouco mais também a questão da profundidade da ripa, entende? Então, assim, para um fundo distante de nicho, ele vai enganar super bem até quem vê de perto, principalmente tendo decoração, livros, adornos, né, na frente ali, então acaba sendo uma aplicação interessante. Porém, fora disso, eu já não gosto de aplicar. Por quê? Porque assim, quem vê de perto vai ver que é muito fake, entende? Então vai acabar dando o sentido contrário da ripa. Em vez de trazer beleza e sofisticação, vai acabar trazendo uma coisa reversa, né? Vai falar, puxa, tentou fazer uma coisa, mas não ficou bem feito, entende? Mas isso é uma percepção minha. Agora, é claro, um outro problema, né, que eu queria falar aqui pra vocês desse MDF Breeze são duas questões. Primeiro, o tom da madeira. O MDF Breeze, ele só tem um tom. Então, se você, por exemplo, quiser um tom um pouco mais escuro, um pouco mais claro, um pouco mais avermelhado, um pouco mais amarelado, enfim, você vai ter que ficar amarrado nesse tipo de acabamento, porque é o único que a Duratex fez, entende? Então, assim, ele acaba tendo uma cor tipo um mel, um caramelo, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Porém, é isso, sabe? Se você tiver todo um contexto, por exemplo, de estante, de móvel, de ambiente, mais pro feijó, tô dando um exemplo, mais pro feijó, que às vezes acaba puxando um pouco mais pro amarelado, se você entrar com esse MDF Breeze, vai dar uma diferença de tonalidade. Ou se tiver um MDF um pouco mais avermelhado, por exemplo, também vai dar essa diferença. Então você tem que se preocupar muito em relação a isso. E um outro problema também é que ele sempre vai dar a sensação de ser ripa fina, entende? Porque é uma impressão no MDF, né? Essa melamina e o MDF Breeze é essa impressão que imita a ripa. Então você sempre vai ter essa medida determinada. Ah, eu queria uma ripa um pouco mais grossa ou espaçamento um pouco maior. Não vai adiantar de nada. Por quê? Porque o MDF ele já vem como padrão esse tipo de distanciamento e de tamanho de ripa. Entende? Então esses são os dois problemas muito grandes que eu encontro, que eu vejo, né, quando o cliente ele também quer um pouco mais de flexibilidade. Mas para uma pessoa que quer economizar um pouco mais e consegue aplicar num fundo de uma estante de nicho, aí eu já acho bacana. E vocês em casa, gostam dessa opção? Já viram antes ou não? Ou vocês preferem fazer um investimento um pouco maior e já ter um ripado mesmo? Deixa aqui no comentário, viu, que eu gosto muito de ouvir o que vocês estão falando, o que vocês acham, viu? Eu tô sempre lendo, eu acho isso muito bacana, viu? Inclusive eu vou até deixar alguns abraços muito especiais, né, para muitos inscritos que deixam aqui nos comentários, né, a opinião, deixam uma mensagem muito bacana. Queria deixar aqui um abraço para Denise RD, que deixou num comentário aqui nos nossos últimos vídeos, Carmen Lídia Silva Nakajima, para Adriana Regina, para Gese Salles de novo, né, comentou novamente, Priscila Miranda, Ivone Cardoso, Rosana Cerozi, Sônia Novaes, que foi quem sugeriu o vídeo de hoje, e também para Débora Mascarenhas. Deu uma travada aqui, mas saiu, para Débora Mascarenhas. Então, um abraço muito especial a todas vocês e um muito obrigado por sempre comentar, por interagir com a gente, viu? E vocês nos ajudam muito, viu? Aqui no canal, a crescer, a saber o que vocês querem saber também, entende? Então, isso é muito importante.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se você não deixou lá atrás, que isso é muito importante para nós, muito mesmo, ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. Se você está passando por aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, gente, não perde mais tempo. São 2 vídeos por semana com conteúdo sobre reforma, decoração, construção, móveis planejados, viu? A gente traz muito conteúdo muito relevante para você que está nessa fase aí da vida, viu? E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Nosso Facebook, no nosso Pinterest, no nosso Instagram, viu? Tá muito bacana também, então segue lá, os links vão estar todos aí embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Antes, Mônica, eu não falei que por fora de nada do que a gente está trazendo aqui. Nossa, deu uma engasgada. Por fora da não é como se fosse a luz. A minha editora vai até deixar aqui uma foto para você dar uma olhada dele aplicado. Não, você deve encontrar,